Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Olá, bom dia, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Sejam bem-vindos mesmo ao nosso Terra Boa desta semana para todo o Brasil pela nossa TV Evangelizar. Como é que está o seu domingo? Tá tudo certo? Esperamos que sim. Confira os destaques desta edição. Produtores de soja estão no período de vazio sanitário. Em Itanguara, região metropolitana de Belo Horizonte, produtor rural faz belas obras com pedra encaixada. E a geada que tem causado muito estrago e o prejuízo para os produtores rurais em todo o Brasil. Está começando Terra Boa para todo o país, aqui pela sua TV Evangelizar. Nós estamos em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, que é a vinícola dos irmãos Juliato. É uma família italiana de muita tradição no estado do Paraná. A família chegou ao Brasil há mais ou menos 150 anos. Aqui se produz muito vinho e vai para todo o Brasil. A gente começa falando do frio que tem castigado o agricultor, tem castigado o homem do campo, sobretudo no sul do país. É muita geada. Até na região sudeste do país, a geada chegou neste ano. E o homem do campo faz o que pode para diminuir o prejuízo. Veja na reportagem. Valdinei Caselato é produtor rural em Marialva, na região noroeste do Paraná. Na propriedade dele, que tem 15 hectares de lavoura de milho e mais 3 de hortaliças, as baixas temperaturas têm causado prejuízos. Na produção de milho, juntando os efeitos da seca e da geada, as perdas passam de 50%. Mas por aqui não tem muito que o produtor possa fazer. Diferente do que acontece com as hortaliças, em que algumas técnicas ainda podem ajudar a proteger a produção. De olho nas previsões, o produtor quis se antecipar e fazer tudo o que estava ao alcance para minimizar os efeitos de uma nova geada. Na produção de pepinos, a estufa ganhou reforço para reduzir a entrada de ar frio. E entre as plantas foram feitas pequenas fogueiras para aquecer o ambiente. A intenção é a gente criar um microclima dentro da estufa, né, para que não se forme a geada. Né? O gelinho, às vezes, que a gente vê o pessoal achando bonito, aquele branquinho, aquilo ali, depois de uns dias a planta morre, ela acaba, né? Então não pode formar aquela geada. Então, para não formar essa geada, a gente tem que criar um ambiente um pouquinho mais quente do que está fora. Então, os pontos de fogo que a gente faz dentro da estufa, com a fumaça que isso gera, né, aí isso dá um ambiente assim que é mais difícil de formar a geada. Outra técnica utilizada na propriedade é a irrigação. Quando a temperatura cai próximo do ponto de congelamento, ali próximo de 0 graus, a gente liga, né, isso 2, 3 horas da manhã, e só vai desligar a hora que amanhece o dia. Porque aí com a água irrigando constante, né, a água que sai do poço ela é bem mais quente do que a temperatura ambiente. Né? Na produção de abobrinhas, a proteção é feita com papel e terra nas laterais. A ideia é a mesma, criar um microclima mais favorável. Com tudo preparado no campo, o que resta ao produtor é esperar e confiar na natureza. Eu não moro na propriedade, eu moro na cidade, mas nesses dias eu me desloco para cá, já fico aqui, né? Aí a gente já faz um cafezinho bem quente ali, fica esperando, olhando o termômetro, né, acompanhando. A temperatura caiu, vem caindo constante, uma temperatura próxima de 0 a 5, 4, 3, né, tá constante caindo, aí já não tem o que fazer, encarar o frio e tomar essas medidas que a gente está se preparando. Depende mesmo a gente, na hora de deitar, e pedir para que Deus tome conta, e a gente vai fazer o que tiver ao nosso alcance, né, que a gente conseguir, as medidas que se for possível a gente fazer, a gente pretende fazer, né. Aquilo que for dentro da nossa possibilidade, né? Fora isso, realmente é contar com aquilo que a natureza aí, né, o que Deus prepara para a gente, né? A Camila Maciel falando de Marialva, região noroeste do estado do Paraná, bela reportagem retratando bem a preocupação do homem do campo com a geada, com o frio intenso na região sul do Brasil nesta época do ano. E do frio a gente vai para o calor do sertão da Bahia. E vamos conhecer uma árvore que é símbolo da região e é protegida por lei. Veja. Árvore símbolo do sertão da Bahia, o umbuzeiro é uma planta protegida por lei.
uma das espécies brasileiras imune de corte. Seu nome em Tupi-Guarani é imbu, que significa árvore que dá de beber. Uma curiosidade, as raízes têm um reservatório gigantesco de água. Uma planta adulta pode armazenar de 3 a 5 mil litros de água nas suas batatas para poder sobreviver em época de escassez. É uma estratégia que a planta tem de conseguir produzir mesmo em anos de estiagem, né? Então a planta do umbuzeiro, ela é símbolo também de resistência e de convivência com o semiárido por essa capacidade de armazenar água para a sua sobrevivência em todo o período da sua existência. Quem bebeu muito dessa água foi Antônio Conselheiro, durante a primeira batalha da Guerra de Canudos, no norte baiano. Meus irmãos, eu andei mais 1000 léguas nesse sertão. Mas agora o tempo das andanças acabou. Aqui, nessa terra de Deus, eu fundo nosso Império do Belo Monte. Também foi muito utilizada pelos vaqueiros, que matavam a sede com as batatas de umbuzeiros. O umbuzeiro vive de 100 a 300 anos. É símbolo de resistência, por ser forte em períodos de seca. Se destaca ainda por fornecer sombra, aconchego e alimento. Na culinária são produzidos mais de 48 produtos fabricados com seus frutos. Doces, geleias, compotas, sucos, polpas, sorvetes, entre outras iguarias. O umbuzeiro é a vida do nordestino, um símbolo de resistência, de luta e sobrevivência. O umbuzeiro é uma árvore de pequeno porte. Chega a cerca de 6 metros de altura. A colheita dos frutos vai de janeiro a abril e é feita principalmente pelas mulheres. Segundo o IBGE, a Bahia é responsável por cerca de 80% da produção nacional de umbu. De acordo com o último levantamento, em 2017, o estado produziu quase 6 mil toneladas da fruta. A região do semiárido possui uma das maiores concentrações de umbuzeiros do Nordeste. É uma média de 7 pés por hectare. A árvore sagrada do sertão, intitulada por Euclides da Cunha, tem sido uma árvore muito importante que gera frutos e transforma vidas aqui no semiárido, né? Gerando renda, oportunidade de trabalho, profissionalizando as famílias e também dando visibilidade através dos seus produtos em diversas regiões do país e até no mercado exterior. Os investimentos ultrapassou a ordem de 6 milhões de reais, seja em eventos, seja na implantação de indústrias, né, na compra de equipamentos e tantos outros que têm sido feitos esses investimentos importantes aqui, fortalecendo a cultura do umbuzeiro e fortalecendo a economia solidária e o cooperativismo. Os frutos só dão uma vez por ano. Cada pé pode produzir até 300 quilos de umbu em uma única colheita, quando chega na maturidade. Eles podem ser tão pequenos como cerejas ou tão grandes como limões, mas a carne é macia e suculenta, com um sabor agridoce inconfundível. Quem não gosta de um bom biscoito ou bolacha, depende da região, né, como ela é chamada. Nós convidamos o mestre Fernando Couto, que é especialista no assunto. Ele vai nos ensinar a fazer um biscoito ou bolacha de café, como essa aqui. Acompanhe. Para os nossos biscoitinhos, eu tenho aqui 2,5 xícaras de farinha de trigo, um ovo inteiro, mais uma gema, aqui eu já deixei tudo junto, meia xícara de açúcar, uma colher de sopa de café solúvel, ou você vai utilizar uma colher de café, de pó de café normal, tá? Mas é melhor que use esse. Uma colher de sopa de fermento em pó, uma colherinha de chá rasa de canela em pó, 100 gramas de manteiga. Se você não tiver manteiga, use margarina, tá? Mas com manteiga, com sal ou sem sal, não importa, tá bom?
Pessoal, num bowl a gente vai bater a nossa manteiga com o açúcar até ficar um creme esbranquiçado, tá? Feito isso, agora a gente acrescenta o ovo com a gema e bate mais um pouquinho. Pessoal, agora essa mistura aqui a gente vai acrescentar a canela em pó, o café, eu diluí ele em 4 colheres de sopa de água. Agora essa mistura a gente vai com as mãos, tá? Acrescentei aqui a farinha de trigo e agora, delicadamente, nós vamos misturar essa massa com as pontas dos dedos, tá? Não vamos sovar essa massa. Se você sovar, o seu biscoito vai ficar duro e não vai prestar. Então aqui, ó, a gente só vai unir, deixar a massa uniforme, tá bom? Antes disso, pessoal, já ia me esquecendo, né? Fermento. Olha aí. Pessoal, agora eu tenho aqui um bowl ou um prato, o que vocês quiserem, com açúcar de confeiteiro. Eu peguei o açúcar de confeiteiro e bati no liquidificador para ele ficar bem fininho, tá? E agora a gente vai modelar os nossos biscoitos. Ó, eu vou fazer assim, tá? Eu vou modelar uma bolinha, olha só, e vou achatar essa bolinha, porque ele vai crescer, tá bom? E aí eu vou jogar ele nesse açúcar, olha só, de um lado e do outro. Ele vai crescer, vai trincar, vai ficar bem bonito. E agora a gente vai levar, né, numa forma. Aqui eu só enfarinhei porque esse biscoito tem bastante manteiga, ou por segurança você pode untar e enfarinhar, tá bom? Então é isso aí, eu vou terminar de modelar e venho falar do forno para vocês. Pessoal, feito isso, olha só, agora a gente vai levar no forno 180 graus, pré-aquecido, tá? Cerca de 8 a 10 minutos. O forno tem que estar pré-aquecido para elas darem o efeito, tá? Para elas trincarem todas e ficar aí trincadinho, branquinhas também. Vocês vão ver depois o efeito que dá, tá? 180 a 200 graus, pré-aquecido, cerca de uns 5, 6 minutos, tá? E aí, já eu volto. Olha que lindo. Ficaram 10 minutinhos no forno, como eu falei para vocês. Olha só. Olha que linda, gente. E agora eu vou quebrar uma para vocês verem como que elas ficam por dentro. Olha só. Gente, olha isso. Sequinha, tá? Agora a gente vai provar e ver como que ficou. Então agora, melhor hora do vídeo. Gente, o cheiro está maravilhoso, tá? Vou provar uma aqui. Olha, elas ficam bem levinhas. Olha só. O nosso muito obrigado ao Fernando Couto, chefe, especialista no assunto. E deu até fome, hein, gente? Pessoal, agora há pouco mostramos imagens numa reportagem sobre as geadas que castigaram o estado do Paraná. Mas não foi só o sul do país que sofreu, não. Esse frio prejudica também o estado de Minas Gerais. Veja essas imagens de um cafezal que foi completamente destruído pela geada no sul de Minas Gerais. Triste, né, gente? Vamos fazer uma parada. Terra Boa volta daqui a pouco. É o tempo do cafezinho. Até já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Voltamos com Terra Boa para todo o Brasil pela nossa TV Evangelizar aqui de São José dos Pinhais, na vinícola Irmãos Juliato. E daqui vamos para Nova Esperança, no interior do estado do Paraná. A reportagem da Camila Maciel vai mostrar a plantação do seu Sidney Baroni. É uma plantação de laranja, quase estragada por completo em função da geada. Há 18 anos, o engenheiro agrônomo Sidney Baroni, do município de Nova Esperança, na região noroeste do Paraná, decidiu investir na produção de laranja. A propriedade da família tem 30 hectares e atualmente cerca de 16.500 plantas de 4 variedades. 18 anos atrás foi plantando 6.000 pés, né? 2.500 pés de pera e 3.500 pés de folha murcha.
Aí depois, no segundo módulo, plantamos mais 5.500 pés de folha murcha. E agora nós estamos no terceiro módulo com mais 4.600 pés de Natal e 1.570 de Iapar. Para garantir boa produtividade, o trabalho de manejo é intenso. Em áreas mais novas, é preciso fazer pulverizações semanais para controle de pragas, além de adubações e correções de solo. Mas, como em toda atividade rural, algumas situações fogem do controle dos produtores. Foi o caso da geada, registrada há poucos dias na região. Nesta área do pomar, as plantas estão prestes a completar 2 anos de idade. E se não fosse a geada, estariam repletas de flores. No entanto, o que se vê por aqui são os reflexos das baixas temperaturas. A geada ela ocorre em função de uma diversidade climática, né, com um acúmulo de baixas temperaturas, temperaturas próximas de 1 grau, onde a gente tem o inconveniente de congelar a folha, né? Principalmente folhas novas, elas ocorrem uma queimadura. Né? Folhas velhas nem tanto, porque é uma folha mais resistente. Folha nova ela é mais sensível, né? O resultado depois da geada são folhas amareladas e flores queimadas. Mesmo assim, na propriedade do Baroni não há motivos para muita preocupação. A geada atingiu somente uma parte do pomar e, devido ao bom manejo, não deve representar perdas significativas na produção. Essa geada desse último mês não foi uma geada que foi generalizada, né? Apenas em algumas áreas de baixada, onde não venta tanto, que ocorreu a diversidade climática. A expectativa nossa é que, com o manejo que nós estamos retomando aqui, né, após a geada, a gente tem ainda uma condição de obter uma floração que permita ainda ter uma boa safra. Danada não, seu Sidney. Como diz o padre Reginaldo Manzotti, a tempestade vai passar. O negócio é levantar, sacudir a poeira e vamos dar a volta por cima, né? Vamos para Itaguara, região metropolitana de Belo Horizonte. Vamos conhecer o seu José, que faz um trabalho diferente. Ele trabalha com pedra encaixada. É isso mesmo, pedra encaixada. O senhor mira e veja, o mais importante, bonito do mundo é isso, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando. Afinam ou desafinam, verdade maior. É o que a vida me ensinou, isso que me alegra montão. Os versos são de Guimarães Rosa, um dos maiores escritores brasileiros que viveu em Itaguara no início da década de 1930, logo que se formou em medicina. Sua passagem pela cidade marcou o lugar, que hoje tem até um museu dedicado ao autor. Mas a gente dessa pequena cidade também marcou definitivamente o jovem doutor. Um apaixonado pelos tipos humanos e a sua complexidade, Rosa se inspirou em figuras daqui para criar muitos de seus personagens. Em nossas andanças por Itaguara, foram também as pessoas que mais nos encantaram. Como o senhor José Maria. De presença leve, ele nos recebe sem reservas. Vamos com ele caminhando pela propriedade rural, onde planta milho, feijão e cana. Mas o que mais chama atenção por aqui são as construções de pedra, que estão por toda parte. Cercando toda a propriedade tem um muro de 2.340 metros que ele próprio ergueu, encaixando pedra por pedra. Foram 10 anos até a conclusão. Um trabalho sem pressa, no ritmo pacato e tranquilo que logo se percebe serem atributos seus. Depois se dedicou à construção dessa singela capela, que fica em local privilegiado na propriedade, no alto, de onde se vê uma exuberante paisagem. Eu fiz primeiro essa escada, depois eu fiz esse murinho ao redor. E depois eu fui fazendo lá para ficar fechado aqui, porque tem os animais que andam aqui, aí eu tive que fechar. Vamos subir lá? Vamos chegar até lá. Vamos lá. Como é que é o encaixe das pedras? O senhor não usa cimento, não usa nada. Como é que faz para isso se sustentar? Uma pedra, você sabendo colocar ela encaixa na outra, que ela tem vários jeitos, várias formas uma pedra. Costuma dizer que uma pedra tem 7 lados, né? Mas isso aí é uma lenda do povo. Mas a gente vai fazendo igual um quebra-cabeça, amontando ela.
e chega até um ponto que dá certo. Agora encaixou, agora firmou. Você tem que sentir firmeza. Você colocou uma pedra e ela firmou, ela está no lugar. Me contaram que o senhor bate um papo com elas também. Naturalmente a gente conversa no serviço, né? Principalmente quando está sozinho. Eu trabalho muito sozinho, tem hora. E então a gente vai conversando no serviço também. Para erguer a capela foram 2 anos. Ao todo, o senhor José Maria já construiu 46 grutas e capelas aqui na região. E aqui o senhor colocou vários dizeres. O senhor é meu pastor, nada me faltará. Isso. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso. E tem muitos grupos de oração que já veio aqui para fazer oração mesmo, para fazer reflexão. Virou um local de romaria aqui. Tem até orações, terços, reza aqui também. O construtor tem como incentivadora a companheira da vida toda, Dona Maria Aparecida, que também tem talento com as mãos e nos mostra orgulhosa os tapetes que produz a partir de retalhos. Embora a prosa boa com o casal, seguimos em busca de mais encantos em Itaguara. Paramos na fazenda do Engenho Velho. Nessas terras, no século XVIII, funcionou um dos engenhos mais poderosos da região, que produzia derivados da cana, como o açúcar e a cachaça. Chegou também a produzir azeite de mamona, que era levado principalmente para a então capital do país, o Rio de Janeiro, para alimentar as lamparinas. Aqui persistem as ruínas das construções daquele tempo. O engenho, o moinho velho e também a lenda de que é possível se ouvir ainda nas madrugadas o barulho das correntes que aprisionavam os escravos, que eram a força motora de tudo que um dia foi produzido aqui. As histórias são muitas, o tempo curto. Mas pouco antes do sol se pôr totalmente, passamos ainda brevemente no Centro de Artesanato Nica Vilela. O trabalho das tecedeiras de Itaguara é famoso no mundo todo. Já foi dado de presente até para o Papa João Paulo II. Um ofício passado de geração em geração. E se Itaguara, em Tupi-Guarani, significa Pedra do Lobo ou Pedra Lascada, por aqui, a cidade que também foi do poeta Guimarães Rosa, segue transmitindo poesia, nas histórias contadas pelas pedras, na trama dos fios, na simplicidade da sua gente. Belo trabalho do seu José. Um abraço para ele, que é um artista, né? O encaixe de pedra, diferente. Os produtores de soja estão vivendo vazio sanitário. Isso, vazio sanitário. Mas você sabe o que significa isso? A Camila Maciel nos explica. Até o dia 10 de setembro, as lavouras do Paraná estão proibidas de cultivar soja. Este é o período chamado de vazio sanitário, uma medida para evitar o surgimento da ferrugem asiática, uma doença fúngica capaz de causar perdas na produção. O vazio sanitário da soja, ele é o período no qual o produtor ele não pode cultivar, manter ou permitir a existência de plantas vivas de soja na propriedade. Tá? Ele serve para interromper o ciclo do fungo causador da doença ferrugem asiática da soja. No Brasil, 13 estados e o Distrito Federal adotaram essa medida para evitar problemas nas safras seguintes. Existe o Programa Nacional de Controle da Ferrugem Asiática da Soja, é um programa nacional e o Paraná faz parte dele também com uma legislação específica. Quem descumprir a regra poderá sofrer penalidades por parte da ADAPAR, que é a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná. Segundo o engenheiro agrônomo Bruno Canaver, além de evitar o plantio, os produtores precisam ficar atentos ao surgimento de plantas espontâneas de soja. É um fungo, ele esporula, né? Os esporos eles são carreados pelo vento e pode espalhar a doença para vários locais. Então é importante que todos coletivamente façam um controle da soja tiguera, né? Soja espontânea, para evitar essa disseminação da praga aí na próxima safra. E acabou. Chegamos ao final do nosso Terra Boa de hoje, agradecendo a sua audiência e fazendo um convite.
Você quer rever esse e outros conteúdos da nossa programação? Acesse lá o nosso canal do YouTube, o endereço está aqui. Muito obrigado pela companhia. Aproveite bem a sua semana. Fiquem todos com Deus. Tchau, gente.